Estamos vivendo exatamente agora essa quinta etapa do processo de transformação da nossa sociedade para uma sociedade melhor. E esse fenômeno doloroso que a gente está vivendo, ele traz algumas marcas muito graves para todos nós. Nessa mensagem que está no livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, ela é uma mensagem de 30 parágrafos, é grande ela. Mas se a gente contar no parágrafo 21, a gente vai encontrar uma informação muito preciosa lá. Lá diz o seguinte, que nesse período de grandes perturbações da história da humanidade, 4 fenômenos iriam acontecer. 4. Vamos ver se eles já estão acontecendo. Primeiro fenômeno, diz ele, o adoecimento mental alcançaria níveis nunca antes vistos. Já estamos vendo isso? Já. Nós estamos com uma quantidade enorme de pessoas em adoecimento mental. Enorme. A gente só não sabe o quão doente nós estamos porque a gente toma remedinho controlado. Se tirar o remédio controlado por um ano, aí você vai saber o quão doente a gente está. Tem gente que hoje sai para fazer alguma coisa na rua e bate o carro. Alguém veio por fora, por trás e pá, bateu na traseira. Aí a pessoa está medicada. Aí ela sai do carro. Ai, bateu o carro, foi. Alguém se machucou no seu carro? Ai, não, moça, me desculpe, eu nem pensava, não faz mal. O mundo é tão bonito. Muito obrigado, viu? Mas obrigado por quê? Porque esse amassado ficou tão bonito no meu carro. Parece uma rosa, né? Eu amei, muito obrigado. Está medicado. Está medicado. Mas se não tiver medicado, sai com o extintor de incêndio, a chave de roda na mão, furando o capô, quebrando o vidro com o extintor. Não estou dando sugestão. Quebrando o vidro do carro, agredindo a pessoa, puxando de dentro do carro, querendo esganar o outro, esfregando a cabeça dele no asfalto. Por quê? Porque nós somos todos muito doentes. Nós estamos todos muito doentes. Então, nós estamos vivendo um período, sim, de adoecimento mental. Isso é fato, nós estamos vivendo esse período de adoecimento mental. Então, isso que essa mensagem fala, de que no final dos tempos haveria um agravamento da saúde mental do planeta, a gente já está vendo. Se for depender desse sinal, pode marcar, pode colocar o feijãozinho na cartela, que a gente pode ser que bata o bingo dessa história. Segundo sinal, que também está nesse mesmo parágrafo, diz que os suicídios alcançariam taxas alarmantes. A mídia é proibida de divulgar, mas os suicídios cresceram absurdamente depois da pandemia. Eles já vinham crescendo, agora aumentaram absurdamente. Eles estão crescendo em faixas etárias que não se via antes. Então, havia uma predominância de suicídios na faixa de adolescentes e jovens. Agora, está surgindo em mais outras 2 faixas etárias. Idosos estão se matando, porque eles se sentem desassistidos, os filhos os abandonam, eles acham que eles vão dar trabalho e eles então tomam a decisão de se suicidar. Na Europa, inclusive, nós já temos um instrumento legal, embora não seja moral, não seja ético, em que as pessoas elas programam a sua morte, é o chamado suicídio assistido. A pessoa vai no hospital, diz que quer morrer tal dia, ele se interna, naquele dia ele vai para o quarto, se hospeda, a família vai, eles conversam, se despedem, apertam um botão, a droga desce e ele morre. O Canadá, a partir de março deste ano, estabeleceu que pessoas com depressão também podem optar pelo suicídio assistido. Já pensou? A pessoa já é depressiva, ela não quer viver, não pode ir para o hospital programar seu suicídio. Então são situações muito difíceis. A Europa está vivendo um período muito ruim. Muitas igrejas estão fechando na Europa. Não existe mais tantos cristãos na Europa.
As igrejas estão virando shoppings, cinemas, bares, pubs, mesquitas, galerias de arte, porque não há fiéis para irem nas igrejas. Elas estão ficando sem pessoas para frequentar. Isso é muito grave. Então, exatamente esse processo de desconstrução da nossa sociedade, ele é muito complicado. Por quê? Porque ele demonstra a efervescência do período da transição planetária, porque nós temos que conviver nesse ambiente extremamente difícil, em que o materialismo desfraudou uma bandeira, e quando você diz que você acredita em alguma coisa, você é tido como uma pessoa ridícula, passadista, ignorante. Dentro dos ambientes acadêmicos há uma grande resistência a tudo aquilo que seja espiritual. Por conta do quê? Por conta dos múltiplos séculos em que a ciência e a filosofia foram perseguidas pela religião. Então agora a gente está vivendo o reverso dessa história, com a perseguição a tudo aquilo que seja espiritual ou religioso. Esse é o quinto. Aí tem o sexto. Qual é o sexto? Bem, se nós temos esse processo do quinto, em que as pessoas elas estão sendo todas desmontadas, destruídas, está todo mundo enlouquecido na sociedade em que a gente está vivendo, é lógico que, se nós temos um momento 5, que é o momento de inversão de valores, de desconstrução de tudo aquilo que seria o esperado, o momento 6 é o momento contrário. É o momento em que a gente vai para uma outra posição para fazer o equilíbrio dessa sociedade. Eu só não vou contar quem é que vai fazer isso. Porque, vejam, não pode ser os espíritos superiores que vão arrumar, né? Não foram eles que estragaram. Tem aquela coisa assim, sujou, limpe, quebrou, conserte. Veja que a frase não é assim, sujou, eu limpo, quebrou, eu conserto. Não, quebrou, conserte. Sujou, limpe. O verbo vai para a terceira pessoa. Então, a nossa sociedade desequilibrada vai precisar ser rearrumada. O sexto período da transição planetária será, na verdade, Leles, o período dos testemunhos. Ele já começou, de certa forma, mas ele vai ficar ainda bem mais intenso. Olha, Nilza, para você arrumar depois, minha filha. Então, nós vamos viver um período em que nós vamos ser chamados a testemunhar o bem. E a gente assim, ai, mas eu nem estou sabendo disso, eu nunca ouvi falar disso não, eu não estou gostando. Gente, ninguém nunca ouviu uma frase do Cristo assim? Eis que vos envio como ovelhas ao covil dos lobos. Pensa na imagem, tem um covil cheio de lobo, e ele manda você como ovelha para o covil onde estão os lobos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, o último parágrafo, está escrito assim, procurem em casa, vocês vão ver. E para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Vocês acham que os postos mais difíceis é a gente ficar morando em Livramento, contemplando a chapada, tomando água de coco? Os postos mais difíceis não estão aqui. Os que forem mais leais irão para os lugares mais difíceis. Então haverá uma convocação, não tenho dúvida, em que nós deveremos ir, Marcos, para lugares que a gente nem imagina.
A gente fala muito dentro de doutrina espírita que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ah, é tão lindo. Ah, todo mundo acha lindo falar isso. Mas ninguém para pensar o que significa isso. Porque veja, se o Brasil é o coração do mundo, então, se o Brasil é o coração, o mundo é o que então? O mundo é o corpo. E o Brasil é o coração desse mundo. Qual é o papel do coração para o corpo? O que é que o coração faz para o corpo, pelo amor de Deus? Qual é o papel dele? O que é que o coração faz? Exatamente. Bombeia sangue. Nós somos o sangue. O Brasil vai pegar o sangue e vai jogar para todo o corpo. Nós estamos aqui nos oxigenando, porque o Brasil, como coração do mundo, oxigena a gente e nós então somos lançados na corrente sanguínea para o fígado, pulmão, coração, que são os outros países. E eu não estou dizendo que quem vai são os espíritas. Todos os que têm uma visão espiritualista serão convidados para irem para esse trabalho, que é um trabalho que não é um trabalho religioso. A gente pode reencarnar para ser um professor lá no Afeganistão, que lindo. Ser um padeiro na faixa de Gaza, ó que legal, né? Você trabalhar como um artista plástico lá em Bangladesh. E tem uns que vão dizer, não, eu quero ir para a Europa. Pense como está ruim na Europa. Pense como está ruim. Não está fácil lá, não. O materialismo tomou conta de tudo, está muito difícil. Então a gente vai enfrentar grandes desafios na próxima existência. Grandes desafios. São os nossos testemunhos nesse período que se aproxima.